Boa noite. Estamos ao vivo, direto de Brasília, começando mais uma live do projeto Mulheres Reais. E Geni já está aí convidando. Estou te convidando para você entrar. E Geni, sua câmera está invertida. Eita! Boa noite, Tudo bem, querida? tá tudo ótimo. Só ajustando a câmera aqui. Isso. E aí, tá tudo bem? Tudo bem. Ajustando a minha cadeira aqui também. É. Enfim, chegou o dia, né? Então, que maravilha! Estou muito, assim, honrada, né, de estar aqui com você, né? Oh, querida, obrigada. Eu já Eu, mandei uns aviãozinhos aqui e ah, aí eu vou começar, vou me apresentar e passo para você, tá bom? tudo bem. Então, pessoal, boa noite. Meu nome é Graziela. Estamos começando hoje mais uma live do projeto Mulheres Reais. Eu que sou a idealizadora desse projeto e que tem me trazido muita felicidade. Hoje a nossa convidada é a Geni e eu vou pedir que ela se apresente. Isto, como eu estava dizendo, né, eu estou, assim, sentindo muito honrada, né, de estar aqui com você. Eu tenho até a liberdade de dizer, né, de participar, né, desse projeto tão lindo, né? Esse projeto tão grandioso, né? Que é de trazer clareza para as pessoas, né? De expandir a mente, né? É Isso é magnífico, é surreal. isso mesmo. Então é Ô, isso. Geni, você teve um câncer, né? Então eu Uhum. gostaria que você contasse a história, como que foi, como que você descobriu, para depois a gente entrar no seu livro. Pode ser? Pra você poder fazer uma narrativa pra gente? Tranquilamente. Então, eu sou Geni, eu tenho 59 anos, né? Eu sou a irmã mais velha, né? De 6 irmãos. Tenho 2 filhos, 3 netos. E é isso. Sou pedagoga de formação, mas hoje, né, eu atuo como terapeuta integrativa sistêmica. Muito bem. E isso também ajuda bastante, né? Muito, com certeza. Nossa, para mim, assim, foi, como se diz, a cereja do bolo. Mas aí conta pra gente, como que você levava a vida, o que que aconteceu, como você descobriu o câncer? Então, assim, eu gostaria de deixar claro, Graciela, assim, que a maneira que eu coloco hoje é segundo a formação da constelação familiar, né, que é é uma organização do amor familiar, né, por Bert Helling. Então, assim, eu descobri esse método e assim me apaixonei e fez toda a diferença, né, de toda a minha trajetória. Quando eu fui diagnosticada, né, com câncer de mama, foi assim, eu percebi, né, eu percebi que tinha algo diferente na minha mama. E aí eu já era de rotina, né? Eu fazia os exames uma vez ao ano. E quando eu cheguei, né, era o ginecologista que eu atendia na época, e a gente fez todos os exames de rotina, e os exames estava tudo ok. Não apareceu nada nos exames. E aí eu insisti com o médico. Falei, não, mas eu sinto que tem algo aqui que está me incomodando. Aí ele pediu um outro exame, acho que é ecografia, um exame de imagem. Aí estava lá, né? Nossa, é assim, isso aconteceu há 3 anos. Exatamente nesse mês de setembro, eu estava lembrando. E aí, né, aí ele preocupou. Falou, não, então vamos investigar, vamos fazer a biópsia. Eu, ai, Geni,
Pessoal, tá Para travando mim, para não. vocês? Tá tranquilo. Travou. Para mim, a sua imagem travou. Você falou que ele pediu um outro exame e aí foi fazer É, a biópsia. Se identificou, foi isso. fazer Aí a biópsia. fui fazer a biópsia. Aí a biópsia era 15 dias para entregar o resultado, né? E aí foi aquela ansiedade. Mas era assim uma coisa que tava. Eu sabia que realmente era, porque estava muito claro, né, gente? Assim, eu sou muito sensitiva, né? E aí eu cheguei e falei, bom, né? Não, eu sou daquelas assim que não gosto de levar notícia para poder incomodar as pessoas, né? E isso não é bom, né? É bom você compartilhar. Mas eu achava que se eu compartilhasse, né, eu ia estar levando preocupação para as pessoas, né? E aí passou os 15 dias, realmente, né, foi positivo. E aí fazer o que precisa ser feito, né? Eu Sim. lembro bem que o resultado do exame, né? Mostrei para minha filha é enfermeira, né? Tem amigos médicos, e eu mandei o resultado do exame para ela. Ela olhou, e falou, Geni, Geni, você tá no Wi-Fi? A internet dela tá travando. Eu vou pedir. Geni, oi. agora você me ouviu? A sua internet tá travando. Você tá no Wi-Fi? Não, tô na internet mesmo, não. Pois é, da sua casa ou do seu celular? Da minha casa. Você quer tentar Tá, colocar o do celular? Porque ele tá travando. tá travando? Tá. Deixa eu ver aqui. É um assunto tão interessante, tão importante para a gente poder ouvir a sua experiência. A imagem está travada, mas eu te ouço. Ah, e agora? Aí. Tá, a imagem. Não, a imagem está travada. Eu só consigo te ouvir. Engraçado, para mim não está travando. E a voz tá nítida, tá perfeita. Eita. Ah, eu vou falando aqui, né? Pra ver se a imagem. Tá. Mas então foi isso. Aí, é, Você falou que você pegou o diagnóstico 15 dias depois, aí você levou para sua filha, que é enfermeira. Geni, parece que agora travou o som também. Eu vou tentar excluí-la aqui. Aí. Vamos dar um tempinho para ver se ela volta, porque travando não tem jeito. Boa noite, pessoal que está entrando. Estava conversando com a Geni, mas a internet dela travou. Vamos dar um tempinho para ver se ela volta. Que ela tem um assunto muito importante, muito interessante para a gente abordar. Ela foi diagnosticada com câncer há 3 anos atrás e ela fez todo o tratamento e curou, né? Graças a Deus ela está bem. E aí ela escreveu um livro para compartilhar as vivências, como ela lidou com essa situação. E é muito importante, é muito interessante o livro dela. Eu li. Ela dá dicas para o tratamento, como enfrentar a doença, como passar esse período de uma forma mais tranquila. Né? É até estranho a gente ouvir um relato desses, mas é assim que ela transmite a mensagem. Ela não está voltando. Será que ela teve problemas lá? Deixa eu só ver se tem alguma mensagem dela aqui.
Geni, entrou. Ela já voltou, tá, gente? Já vai entrar. Oi, Geni. Oscilando, Graciele. Mas vai dar certo. Vamos dar Vai dar energia certo por sim. aqui. Isso, claro. Geni, então conta pra gente. Aí você conseguiu, fez a biópsia, saiu o resultado positivo, e aí E você compartilhou com a sua filha, que é enfermeira. Foi a primeira pessoa que você deu a notícia. foi a primeira pessoa. E aí eu lembro bem, né? Ela falou assim: Nossa, mãe, eu não gostei do resultado desse exame. Eu falei: Nem eu, porque não precisava, né, de ser médica para entender, estava muito nítido lá. Sim. E aí ela pegou o resultado e falou assim: Olha, é fazer o que precisa ser feito, né? Uhum. E eu falei, como assim? Aí a ficha caiu, né? Eu assustei, eu falei, como assim? Mas é verdade isso? Ela falou, ué. E vai ter que fazer mastectomia, vai fazer quimioterapia, radioterapia. Vamos no médico para avaliar, mas que já estava passando para o segundo estágio que fala. Estava 1,8. Dois. Essa linguagem médica, né, a gente não entende, mas dá para entender. 1,8. Se passasse para 2, já estava para o segundo estágio, né? Deixa eu te E fazer assim, uma pergunta. hum, Deixa eu te fazer uma pergunta. Você, num autoexame, você identificou que tinha alguma coisa diferente, foi ao médico, o médico examinou, falou, não tem nada. Você ele não percebeu. insistiu. Fiz a mamografia. Olha para você ver, fiz a mamografia. Eu gosto sempre de falar, Gisele, que a gente nunca deve. Como que eu Subestimar. digo? Isso, porque, por exemplo, os profissionais da saúde, né? É você mesmo se observar, ficar atenta, né? Porque os exames, às vezes, né, dá o resultado que. Ou às vezes porque estava muito pequenininho ainda, né? Então, não deu para ver. Mas, assim, estava lá, né? Aí foi tomar as decisões, fazer o que precisa ser feito. E Nessa assim foi época, feito. na época você morava no interior. Morava em Minas, né? Lá não tinha recursos, né, para fazer esse tratamento. Aí a minha filha, que já morava aqui em Brasília, aí nós cogitamos a ideia, falando, não, mas é viável realmente vir para Brasília e fazer o tratamento aqui. Aí a médica avaliou, falou, vai ser uns 6 meses de tratamento. E levou 8 meses. Esses Foi oito oito meses você meses. ficou na casa da sua filha, Fiquei na casa da minha filha. em Aí, Brasília. aí como você estava colocando assim, da maneira, né, que eu passei por todo esse desafio. Cheguei aqui, aí continua, né, de fazer os exames, né, para realmente, porque uma bateria de exames, eu fiquei um mês fazendo exames e esperando resultado para fazer a mastectomia. E nesse Sim. período, eu cheguei e falei assim, vou aproveitar, né, conhecer Brasília, né, passear. Eu acompanhava a minha filha, porque ela era palestrante, eu Geni, acompanhava os eventos esse, dela. esse comportamento era uma negação, você não tinha consciência da gravidade. O que que você atribui a esse comportamento? Porque você está falando o seguinte, você estava natural, você estava normal. Isso? Então, eu já estava, né, no mundo do desenvolvimento humano. E eu já tinha feito um curso, né, de doenças psicossomáticas, onde, vou falar o nome do médico aqui, gente, ele é extraordinário. Quem quiser. Geni, você me ouve? Tá Eita! travando de E para mim novo. não tá, Grazi. Para mim não Pois tá é, mas a gente travando. congela a sua imagem, tem hora que eu não te ouço. Vamos lá, continua. Não. Voltou agora. Então, aí eu já O tinha essa médico, consciência, eu já tinha essa consciência que a doença, ela nos visita para dizer que algo não está satisfatório, né? A dinâmica de vida que eu estou levando não está me favorecendo. Então, é tipo assim, ela chega
E você tem que acolher, perguntar não o porquê, mas sim o para quê. Eu já tinha essa consciência. Mas é E muito aí difícil, né, Geni? é difícil. Realmente, quando você ouve a primeira vez, é chocante. Porque nos nossos hábitos, eu acho que assim, até mesmo uma cultura, as pessoas ignoram, né, a dor. Mas é para a gente olhar para a gente mesma, né? Sim. Eu estava assim num período da minha vida que eu estava muito doente emocionalmente. E depois, né, quanto mais você vai estudando, você vai entendendo a dinâmica. Como você já teve uma terapeuta aí, né, que falou dos traços de caráter, né, das 5 dores que nós temos, né, todos nós temos, né, Sim. as 5 dores e os 5 recursos. E eu me vi ali naquelas 5 dores. Eu me senti, a primeira dor é a dor da exclusão, né, eu me senti excluída, mas quem me excluía era eu mesma. A segunda dor era do abandono, né? Eu senti abandonada, mas quem me abandonou primeiro fui eu mesma. Eu sentia Não. manipulada, mas eu mesma que permitia, né, essa manipulação. Eu me via na dor da humilhação, mas era eu mesma que me humilhava. A quinta dor é a dor da traição. Então, eu também sentia traída, mas a primeira que me traía era eu mesma. Porque Essa eu não. reflexão, Hum, essa reflexão é da sua vida? Ou daquele momento? Ou do diagnóstico? Olha, na verdade, hoje eu percebo, Grazi, que é uma somatização desde da infância, né? Essas dores, todos os traumas, né, que nós carregamos, eles começou lá na nossa infância, de 0 a 6, 7 anos. Né? Isso é nítido. Todas as nossas dores, os nossos recursos. Né? A traumatização que carregamos, que seja de sentir inferior, né, de sentir solitária, de sentir que não é amada, de que não é vista. Isso hoje que a gente sente no período adulto, né, na nossa vida adulta, isso a gente traz desde lá da infância. Sim, Né? É um gatilho. Isso já está aí há muito tempo. É por isso que eu sou entendi. encantada com a terapia, né? Porque ela te leva a essa consciência. E a partir do momento que você tem essa consciência, você não vai mais ficar focado nas dores, nos traumas. Você vai perceber, opa, tem um recurso aqui. Eu vou viver esse recurso. Aí é a hora da Entendi. sua escolha, né? Que é Você o faz a escolha. despertar, né? É o É um despertar, despertar. porque eu poderia muito bem ficar na vitimização. Falar, poxa, por que isso comigo, né? Sabe, ficar reclamando. É onde Você falou em foca esse plano, né? Se você foca na doença, ela vai ficar ali, porque o seu inconsciente vai entender que está te fazendo bem. Agora, se Hum, você ele fala, não, o que eu estou fazendo aqui? Geni, Né? travou de novo. Então, é o seguinte, onde você foca, expande. Então, se eu fico Onde focando na doença, meu cérebro entende que é legal e aí ele persiste naquilo ali. E persiste naquilo. você falou uma coisa interessante. Cabe a gente trocar a pergunta. Ao invés de perguntar por que comigo, é para quê? É isso Para que que você essa falou? doença está me visitando? O que que ela está querendo me dizer que eu ainda não entendi? Né? Que mensagem Entendi. está querendo me passar? E nós não temos esse conhecimento, esse ensinamento. Né? A Aham, gente foca na negatividade, no vitimismo. Né? sim. E aí, você pegou, mudou para Brasília, veio, começou Isso. a bateria de exame, só que você estava deslumbrada com a cidade porque você já tinha uma consciência que você não deveria focar na doença. Agora eu entendi, eu achei que você estava negando. E aí Uhum. você começa a passear, conhecer a cidade, paralelo ao tratamento. Foi aí que você parou. Isso. Eu não deixei de fazer nada. Era assim, quando eu terminava um curso, eu começava outro. Sabe? Porque primeiro eu fiz a mastectomia, fiquei 30 dias esperando para fazer a,
as quimioterapia. E as primeiras quimio que a gente faz, que a gente fala as vermelhinhas, são 4 doses. No meu caso, né? Que eu precisei de fazer. Essas realmente, elas sugam toda a sua energia. A primeira semana é só cama mesmo, porque assim, é uma medicação muito forte, né, para poder destruir aquelas células que tá ali doente no seu corpo e pega carona e destrói todas as células, né? Então aí é onde eu coloco, que você até colocou em observação, aí a importância, né, de você ter um cuidado com a alimentação, porque você fica indisposta e aí não quer alimentar bem, né? De Aí você fica hidratar, mais fraca. fica mais fraca, muito, muito, muito. E assim, graças a Deus, a minha irmã, né, veio ficar comigo e ela tinha todo o cuidado. E era alimentação saudável o tempo todo, hidratação, era o suco verde. Então, assim, fez muito, muito sentido e foi o diferencial. Assim, eu nunca fiquei sem fazer uma sessão de químio porque eu estava com a imunidade baixa. E eu via muito lá na sala, né, onde eu ia fazer, as pessoas chegavam. Sim. Geni travou de novo. Eu não te ouço agora. Voltou? E Aí para mim nem voltou. travando, Grazi, olha para você ver. É, mas Aí, descongela a sua imagem e o som some. tá. É onde que eu parei? Aí que você estava fazendo as vermelhinhas, ficava Isso, fraca, e aí, mas você tinha que alimentar bem. Aí você estava tinha alimentando isso. bem. Aí, né, eu passei por todo esse processo com todo cuidado e aí passou o período, né, dessas 4 primeiras, que são as mais fortes, que é o tempo que o cabelo cai. Né, deixa eu te falar como foi a dinâmica do cabelo. Você ficou careca? Fiquei. Passei pelo oncologista, ele deu todos, daí falou tudo que ia fazer. Olha, o cabelo vai cair, todos os efeitos colaterais lá. E Sim. eu já ficava, Grazi, aqui no meu inconsciente, eu ficava assim neutralizando os efeitos. E ali ele ia falando, eu ia ouvindo, eu ia recebendo, eu ia mentalizando. Eu recebo, né? Vou receber toda essa medicação, mas vou receber aquilo que me faz bem. Os efeitos colaterais, né? Eu ia descartando, eu ia memorizando, eu ia falando. Gente, isso faz muito sentido. Porque sabe o que que acontece às vezes? Eu até já ouvi falar isso e eu acho que faz muito sentido. Às vezes o câncer, o que mata mais, não é nem o câncer em si, é o medo, é a falta de informação. As pessoas focam ali naquela doença, recebe Muitas assim como se pessoas. fosse uma sentença de morte, né? E foca. Ah, outra coisa interessante. É importante você focar no indivíduo, na pessoa que está passando por aquele período. Eu nem gosto de falar que é o doente. Eu não gosto de Aham. falar. Ela está passando por aquele desafio ali, então você tem que focar na pessoa. Foi isso que eu fiz. Eu até fiz um vídeo. Geni travou. Geni, eu não te ouço. Se você puder passar para o 4G, eu acho que de repente pode resolver esse problema. Ou se você às vezes está num ambiente com a porta fechada. Geni, você está me escutando? Agora sim, é a internet. Você ouviu o que eu falei? De Ah, repente, não sei se você está com a porta fechada aí nesse ambiente, está longe do Wi-Fi, ou se você passar por 4G. se eu mudasse de lugar, né? Fosse para mais perto do roteador, será que melhora? Vamos tentar, né? Vou ir falando e vou ir levando aqui o celular. Porque a gente quer te ouvir muito. Mas então, né? Que eu estava falando. Peraí. É que a gente tem que focar no indivíduo, não focar na doença. Mas, Isso, e que você falou focar. que muitas pessoas recebem esse diagnóstico como se fosse uma sentença de morte.
Nem só a pessoa, né? A família, os A conhecidos também, né? família, é verdade, porque realmente é muito pavoroso, né? Assim, diante do conhecimento que a gente tem, né? Aí Sim. o que que eu fiz? Eu lembro que eu gravei o vídeo e eu falei assim, ó, que a doença, ela não merecia atenção. É que eu ia dar atenção para o ser humano, né, que eu sou, né, para os Sim. meus projetos, para os meus sonhos. Então, assim, eu deixei muito claro, né, para o meu inconsciente, que como terapeuta a gente fala muito dessa linguagem, né, do inconsciente. Sim. Quem não falar vai ficar assim pensando, que maluquice é essa, né? Porque, porque muitos estudiosos, né, falam assim que 97% é inconsciente, 3% é consciente. Então, nós somos regidos realmente pelo nosso inconsciente, né? Uau. Então, ele é muito inteligente. Aquilo que você emana para ele, realmente ele recebe e te devolve, né? Entendi. Então, Então, à medida é, que o médico ia te dando o diagnóstico, ia te falando os processos que você ia passar, você ouvia, mas ia neutralizando essa mensagem, isso, ia construindo é, uma ideia positiva daquilo. justamente, às vezes, infelizmente, tem pessoas assim que ela quer acolher, ela quer ajudar. Ô, Geni, tava indo super bem. Você mexeu aí, de repente travou. Ah, voltou. Mas é isso. Tá bom. Então é isso, eu ia recebendo, né, aquela, eu mesmo ia mandando aquelas mensagens, né, para o meu inconsciente, né, que eu não dava, assim, a importância para a doença. Falei, não, é hora de olhar para mim. Sim. E realmente foi um período, assim, que eu me enxerguei, que eu vi o quanto que eu estava precisando ser cuidada, né, por mim mesma. Né? A gente leva uma vida, assim, muito no automático, isso é muito... É, assim, a gente tem que ter esses cuidados de olhar. Eu gosto muito chama uma ferramenta que chama Roda da Vida. Aham. Você conhece? Então, a gente tem Conheço. que olhar todos os pilares, né? Tem que ter um equilíbrio, né? E aí, muitas vezes, a gente foca em um determinado pilar, mas justamente para esconder aquela dor, É. né? Se ficar desequilibrado, descompensa, né? E aí Isso, um lado sente mais que o outro. E aí, isso. Geni, durante esse tratamento, com a perda do cabelo, tem a vaidade também. Você estava morando fora da sua cidade. Como que foi esse momento, assim, a repercussão do seu tratamento, da sua doença? Como que foi Então, isso? Com a família, com os amigos? olha só, Grazi. Tudo eu ficava assim imaginando. Falei assim, eu não vou esperar o cabelo cair, porque cada pessoa quer, né, passar aquele momento de uma forma. Porque eu já vi tantos vídeos das pessoas ir raspar a cabeça, daí ficar assim. Nossa, não sei nem se eu falar isso aqui, todo mundo vai entender. Mas Não, assim, pode falar. fica vitimizando, raspa a cabeça, põe a família toda para raspar a cabeça, fica naquela, sabe? Eu falei, não, eu não vou Passa um passar por isso. Não. evento, vira um acontecimento com a doença. Isso. Não, eu falei, eu não quero fazer isso. Aí, quando foi um dia, eu fiz 2 sessões e o cabelo não caiu. Eu falei, gente, será que meu cabelo não vai cair? Aí começou, aí eu já comecei a perceber, né, que tinha alguns fios caindo. Eu peguei e falei, gente, eu não quero passar por esse constrangimento de passar, que eu vejo as pessoas falando, passei a mão no cabelo, o cabelo saiu tudo na minha mão. Falei, não, vou fazer diferente. Aí eu lembro que eu tava aqui assim, desanimada. Aí minha sobrinha chegou para me visitar, né? E eu peguei e falei para ela: Você tá me levando no salão? Ai, vamos, tia. E tal. Não, porque eu quero ir raspar a cabelo Uau. e cair. Assim eu Ô, Geni, fiz. Geni, travou exatamente na hora que você falou que queria raspar a cabeça. E aí, é uma decisão difícil também, né, Geni?
É uma É. decisão Aí, bem complicada. aí eu fui, cheguei no salão, pedi, né, para raspar a cabeça, porque eu não queria passar, né, para aquele momento de ver o cabelo caindo. E assim foi feito. Foi naturalmente, tirei foto, né? Aí eu tirei foto, né? Toda sorridente, que eu sempre, graças a Deus, eu fico bem Ô, humorada, eu não Geni, fico. Ah, mas isso não é comum, né? Esse não é o não comum é do comum, relacionamento de realmente. lidar com o câncer. É. Você É, participou de algum grupo de acolhimento, de algum grupo de mulheres que também tinham esse diagnóstico? no período que eu estava fazendo os exames, eu fui numa comunidade, é uma comunidade evangélica. Aí eu cheguei Sim. lá, tinha uma moça de 35 anos, ela tinha tido câncer também nas duas mamas, e ela tinha terminado o tratamento e estava lá dando o testemunho dela. Aquilo para mim foi tão rico que eu falei assim, nossa, é possível, né? É uma menina tão jovem Fortaleceu, ainda, fortaleceu a sua crença, né? Porque você muito. estava fortalecendo aquilo. Eu vou Aham, vencer, eu vou passar, isso é uma fase. isso. E aí, quando você ouve um depoimento, reforça, né? Com certeza, foi isso mesmo que aconteceu. Aí eu fiquei trocando figurinhas com ela me, né, ficou assim me dando força um tempo. E foi assim. Aí fiz todo, passei por todo o processo, né, das quimioterapia. Aí depois veio a radioterapia. Aí é outra coisa que eu vi as pessoas falar, né? Que queimava a pele, que você nem não aguentava. E eu já fui neutra, eu ia para a maca, né? Receber a rádio, ali que eu deitava, fechava os olhos, ia fazendo assim, não, eu neutralizo. Todo efeito colateral dessa rádio, eu recebo só o que vai me fazer bem. E também eu sou muito obediente, sabe? O médico me passou. É, hidratantes, né? Tem todos os produtos específicos para você usar nesse período. E também ajuda muito. E que eu acredito, Grazi, que muitas vezes as pessoas nem sabem que existe, né? Informação, né? Não tem É. informação. Aí, na época, eu contratei uma nutricionista, né, para nos orientar, e ela vendia esses produtos. Hidratante, pasta de dente, tudo, você muda tudo. Você não suporta odor de nada. Porque ficam muito sensível, né? Então, assim, eu fui muito privilegiada, né, de ter esse, de vir E pessoas ter realmente, acesso, né? e ter acesso, né, Geni? Porque eu imagino que não seja um tratamento barato. Não é, isso é É. verdade. Ô, É. Geni, deixa eu fazer uma pergunta. Nesse momento, igual você teve esse apoio dessa moça de 35 anos, que também tinha superado o câncer, nesse momento você percebeu a importância de orientar outras mulheres, orientar outras pessoas que tivessem a doença? Foi nesse momento que você decidiu escrever o seu livro? Não, eu decidi escrever o livro, a minha sobrinha me deu um livro, né, de presente. Sati, eu vi um livro, não li o livro, mas eu achei interessante, fala sobre a superação de um câncer. Então, eu acho que vai ser legal para a senhora ler. Eu li o livro e falei assim, gente, eu consigo escrever um livro também. Que E eu, ótimo! eu achei interessante que o livro dela realmente falou só do período, né, que ela passou. E aí eu peguei e falei assim, e eu ainda vou colocar mais sobre a sistêmica, né, sobre o conhecimento das terapias, que assim, de verdade, Grazi, eu estou muito feliz com a escrita desse livro, porque assim, quem realmente fazer aquela leitura de coração aberto e vai cair muita ficha, eu acho que vai trazer clareza em todos os pilares da sua vida, não só né, na doença, todos os pilares. Ô, Geni, eu vou dar um depoimento meu. Eu li o seu Hum, livro, né? A gente conversou para fazer a live. Você me cedeu o livro para eu ler, para a gente ter um diálogo aqui. uhum. E eu te confesso que, ao ler o livro, eu falei, gente, o mundo precisa ouvir. O mundo precisa conhecer isso. Doentes e não doentes. E aí é o que você falou. É para a vida. São reflexões que a gente tem que fazer da vida que a gente está levando.
você falou que a doença costuma ser a somatização de algum problema já do passado, né? O acúmulo de coisas. Isso. E é tão importante a gente ter esse discernimento, essa clareza, porque só sabendo que existe, que tem esse problema, e que a gente pode mudar essa rota, essa história, é que a gente consegue intervir, fazer alguma coisa, né? É verdade. Realmente, o conhecimento, né, é o segredo. É É. muito A importante. Elaine, a Elaine escreveu aqui que quantas mulheres estão buscando a cura na escrita. Porque eu acho que ela está comentando que tem vindo muitas escritoras aqui, sabe? E eu acho que é por aí, porque a partir do momento que a gente percebe que muitas mulheres estão passando por coisas porque desconhecem uma realidade, desconhecem uma possibilidade, então eu acho que a gente se sente na obrigação de escrever. E em breve, Elaine, você vai ter uma surpresa. Eu vou lançar um livro também. Eu fui convidada a participar de um livro em coautoria. E eu já escrevi esse capítulo, graças ao projeto, que surgiu esse convite. E eu participei. E eu vou te falar, é tão gratificante, é tão emocionante. Eu tô falando enquanto a Jenny caiu de novo, mas ela vai voltar. Aí eu tava te falando. Então, Elaine, eu acho que é muito válido. Eu acho que a gente tem a nossa história para compartilhar. E eu convido você a fazer uma reflexão sobre isso também. Você também pode escrever uma história. Você viu o depoimento da Geni? Ela recebeu um livro e falou: opa, eu dou conta de escrever. E todas nós damos conta. A Geni voltou. Aí. Ei, Geni, Eita, haja paciência. eu já tô um merchan aqui. Mas aí você lê o livro e eu Aham. estava falando que eu li o seu livro e eu achei maravilhoso. Ele ainda não foi lançado, né? Não, eu vou lançar agora no mês de outubro, né? Proporcional, né? Outubro rosa, né? Proposital, por causa que é outubro rosa, né? Então, realmente, para estar trazendo conhecimento, né, para as pessoas, os cuidados básicos que Ô, se deve. Geni, Hum, já que você falou que o livro não é só para quem tem câncer, né? Que é um livro de cura mesmo, é algumas coisas autocura. me chamaram. Autocura. Algumas coisas me chamaram a atenção no seu livro. E se você não se importar, eu queria fazer um comentário. Por exemplo, Pode. você falou assim, tem uma parte do seu livro que você fala assim: o que não falamos não morre, nos mata. Eu achei tão forte essa frase. Sei. Você quer comentar? Sim, é justamente isso, Grazi, porque a gente não quer expressar as nossas emoções, não quer falar das nossas vulnerabilidades, porque a gente tem uma cultura de que a gente tem que ser forte, né? Que a gente não pode. Mas isso é muito pessoal também, vai muito lá dos traços de caráter, né? E eu sou uma dessas pessoas que Mas é a gente muito. também no interior, né? É aquilo que você falou. É, A cultura local promove isso na nossa vida. é verdade. É bem Então, verdade mesmo. eu te cortei, se desculpa. O que a gente não fala não morre, nos mata. Guardar Nos as coisas, não colocar para fora, não expor, nos prejudica, né? prejudica. É, não dá oportunidade para você mesmo fazer aquilo que você gosta, né? Eu mesmo vivia numa dinâmica assim, eu não estava feliz no que eu fazia, mas eu não tinha força para sair também. Você entende como que é? Você tem uma Então, ideia assim, eu não sei fazer outra coisa, só sei fazer isso. se você fazer isso, parece que só existe isso para eu fazer, né? Então é por isso que a doença aparece, né? Para te mostrar, né, que você precisa ser aquilo que você nasceu para ser. Né? Eu entendi, assim, porque toda vida eu fui muito estudiosa, né? Eu sempre buscava e tal, e sempre eu sentia que faltava algo. E é interessante que desde sempre eu tinha muita vontade de trabalhar realmente com o emocional. Né? Mas Olha só, essa Denise, busca. Ah, só te interromper, porque a gente falou no inicinho,
Você é do interior de Minas, qual que é a cidade mesmo? Eu sou natural de Bonfinópolis. Bonfinópolis. E aí a Geni veio fazer um tratamento do câncer em Brasília, porque a cidade não tinha recursos. Hoje Uhum. você mora em Brasília, né? Hoje eu moro em Brasília. E o tratamento de câncer foi há 3 anos atrás, Foi. antes da pandemia. Sim. Ah, você me falou assim, como que foi, né, a convivência com as pessoas. Foi no período da pandemia, então não tive esse problema, porque a gente quase não recebia, não podia receber visitas, né? E, e esse também eu consigo, assim, ficar muito bem só. Principalmente que eu não estava de baixa energia, né? Então eu ficava mais realmente, era estudando, né? Então, assim, foi bem tranquilo. Não tive assim, né? Não tinha muitas visitas, porque realmente não podia, né? Então, foi super tranquilo. Eu aproveitei realmente para criar. Que bom. Geni, esse comportamento seu sempre positivo, uma outra coisa que você fala no livro também, é que você se afastou de pessoas negativas, que você não assistia televisão. Você não queria negativismo ao seu redor. Eu não procurei ficar, aí também vai de cada pessoa. Tem pessoas que gostam de ficar lendo tudo sobre o câncer. Eu presenciei muito isso também lá na sala da quimioterapia. As pessoas parece que invocava com aquilo e ficava buscando informações. E aí cada pessoa tem um efeito colateral, né? Então, e ela já chegava falando que era assim, assim. Então é isso que fala, o que que o inconsciente entende? Acolhe aquilo, né? Aí eu ficava pensando, gente, mas né, não sei, de repente é importante você ter algumas informações. Só que também pode te. Ah, não sei, eu não gosto. Sugar sua energia mesmo, né? É, Suga. realmente, mudar o foco, gastar energia com outras coisas, né? Às vezes, eu era tão desligada que às vezes eu até esqueci de fazer o exame. Chegava o dia de fazer, eu não tinha feito o exame. Tinha de correr no Você não laboratório e estava, fazer. Não, eu não você não vivi, estava focando sabe? a doença mesmo. Não foquei na doença. Mas Realmente também, mas você passou por maus momentos assim de dor, de passei desconforto, de de incômodo. desconforto, o que mais me prejudicou foi eu ficava com mal-estar, o estômago, sabe aquele estômago enjoado? Enjoo, sabe aquele enjoo de gravidez, mas aqueles bem forte? Foi isso. Eu Não, fiquei por 2 meses e meio. Foi 2 meses e meio. Ah, outra coisa, Grazi, também que é muito importante as pessoas ter o cuidado, porque a gente fica com a sensibilidade na boca muito forte. E aí, eu tenho uma sobrinha que é dentista, e ela vinha fazer as sessões de laser. Então não deixava, né? Sempre que eu percebi uma lesãozinha, eu ia e fazia a sessão de laser. Então, assim, são uns cuidados básicos, né, que faz com que para você passe minimizar, esse período com mais leveza. É, sim. E outra coisa, só você receber um cuidado já é um carinho, né? Eu com penso muito isso. certeza. É. É. Ô, Geni, deixa eu lembrar outra coisa que você falou aqui. Você falou que o problema, muitas vezes, não é a doença, mas a forma doentia de viver. Nossa, Isso. Geni, essa foi É. pesada. Porque muitas vezes a gente mentaliza um padrão, né? E você não quer sair daquele padrão, né? Mas então, durante a doença, você aproveitou para fazer essas reflexões. Você percebeu, você estava falando que você fazia uma coisa que você não gostava, mas você achava que só tinha aquela possibilidade numa cidade do interior, uma cidade pequena. E aí você vem para Brasília para fazer um tratamento, sua cabeça muda. Muda totalmente. E aí você Totalmente. viu que a maneira de viver, o jeito que você estava levando, não estava te fazendo bem. Não estava me fazendo bem, realmente. E eu já estava num ciclo assim de doenças. Em 2016 também eu sofri, falou uma brida no intestino. Eu tive de passar por uma cirurgia também muito invasiva. Então, assim, eu lembro assim durante os cursos que eu fazia e tinha uma frase que falava assim para a gente mentalizar também. Eu fecho esse ciclo de doenças
e recomeça um ciclo de vida saudável. Né? Eu sou Ai, gente, saudável. isso. Então, coube a reflexão da vida, aí você mudou sua vida totalmente, hoje você está aqui, está estabilizada. A terapia, o curso de terapia você fez depois? Ou foi durante? Como é que foi? Tem 5 anos que eu estudo. Eu termino o curso, eu começo outro. Eu termino a mentoria, eu começo outro. Eu não paro. Porque assim, E a principal beneficiada foi você mesma, né? Com foi as eu mesmo, técnicas. justamente. Então, quando eu falo assim, eu falo com muita propriedade, porque eu não vivi só a teoria. Da maneira que eu fui viver a teoria, eu fui vivendo a prática também. Né? Tudo que eu falo foi realmente aquilo que eu vivi. Né? Ó, a PNL, hipnose e a constelação familiar. Gente, essas 3 metodologias, para mim, são o resultado na minha vida, né? É nítido, né? Todo mundo que me conhece sabe. E outra coisa assim, Graça, que eu acho muito interessante eu estar colocando, porque dentro do conhecimento da constelação familiar, o Bert Helling, ele fala assim de uma forma tão bonita do amor, que você tira toda a possibilidade de carregar a culpa e de culpar. Porque quando você se vê, né, numa situação dessa, a gente fica procurando culpa. O que foi que eu fiz, né? Ou o que o outro fez para comigo, para acontecer isso? E não, você zera. Não existe certo, não existe errado, não existe culpado. Foi como foi. As frases sistêmicas, essa é linda demais. Foi como foi, tá tudo bem. Se eu não fiz diferente, foi porque eu não sabia. Que se eu soubesse, eu teria feito. A mesma E não, coisa foram as pessoas que passaram comigo da minha vida, né? Se não fizeram diferente, é porque eles não sabiam, né? A gente só passa aquilo conforme a gente recebeu. E uhum, aí eu vou culpar aquilo que eu recebi? Não. pode. Quem passou também passou aquilo que deu conta, né? E a mesma coisa sou eu, né? Eu olhar, será que eu não estou repetindo esse padrão, né, para com os meus? É o autoconhecimento, né? O autoconhecimento. E aí, quando você começa assim, a primeira ficha, meu Deus, mas eu fiz isso com os meus filhos, com as pessoas que viveram comigo. Aí, opa, não, eu fiz o que eu dei conta. Eu só Isso. passei de acordo com o meu conhecimento. E tá tudo Uhum. certo. Desculpa da palavra que eu vou falar mesmo, mas as cagadas que eu fiz, eles que procuram terapia para ressignificar. Porque eu não vou ficar carregando essa culpa, né? O que é meu, o que é deles, né? E tá tudo bem. Ô, Geni, e é muito bom te ver hoje, você contando tudo que você passou, né? Porque por mais positiva, por mais otimista que você tenha sido, eu acredito que em algum momento, lá no fundinho, você deve ter passado um medo, deve ter pensado, poxa, e se for o fim da linha? Eu acredito que esse pensamento passe. Confesso, fala a verdade. Em algum Olha, momento isso passa assim na cabeça. Graziele, de verdade, eu nunca pensei que eu fosse morrer. Nunca, nem parece que eu nem lembrava disso. Eu tinha uma vontade tão grande, assim, de poder viver os meus sonhos, né? É, me tornar realmente uma profissional para cuidar das emoções, até que eu sou Eu apaixonada. acho que você foi no ponto. É um Quando a gente propósito de vida mesmo, né? Eu acredito assim que enquanto você realmente não alcança o propósito de vida que você nasceu para ser, parece que fica faltando algo, né? Não, e eu acho que quando você tem um sonho, quando você ainda tem objetivos, você quer buscar todas as possibilidades, você se agarra às possibilidades. A Isso. partir do momento que você deixou de sonhar, você já não tem ambição mais, você não tem objetivo nenhum, é mais cômodo entregar. Talvez, assim, talvez eu esteja sendo injusta, mas é um modo que eu imagino que seja. Olha, Dr. Fernando Feito fala que até viver é uma escolha.
E faz muito sentido, porque se você já não tem mais sonho, se você já não deseja mais nada na vida, você recebe um diagnóstico, inconscientemente você se entrega. Fala assim, não, o que eu tinha de viver, eu já vivi. Eu já ouvi esse depoimento de uma filha, que a mãe dela falou assim, não, filha, já tá bom, né? Eu já vivi, eu já criei vocês. E era jovem ainda. Mas se ela não tinha mais, para ela já, né? Parece que não valeria a pena passar por aquele sacrifício mesmo, né? Que é o tratamento, né? E é o Então, que você falou, de novo o cérebro capta isso, capta essa isso, energia e fala assim, ah, então beleza, então vamos parar por aqui. Eu quero poupar energia, quero ficar é tranquilo. isso mesmo. É justamente isso. O positivismo, enfrentar eu acho que isso é enfrentar com sabedoria. É conseguir buscar energia, buscar força. A Geni travou de novo. Me ouviu? Voltou. Ouvi, Você me ouvi. ouviu? Buscar energia, buscar força, né? É uma E é, sabedoria, né, Geni? e é diante de qualquer desafio na vida, né, Grazi? Não é só a doença. Quantos Ô, desafios a Geni, gente vive hoje, né? Em todo sentido, todos verdade, os pilares da vida. muitos desafios. Tem uma amiga minha, ela é lá de Nova Lima. Ela tá aqui prestigiando a live. Eu fiz questão de convidá-la no privado. Falei, assiste. Hoje a gente vai ter uma pessoa que passou pelo câncer, superou. E ela tá aqui na live e ela fez um comentário. Ela falou: eu também nunca pensei que iria morrer. Sempre com pensamento positivo. É fundamental. Parabéns, Ive. É uma batalha, você superou, você venceu e tá aqui conosco. Isso é maravilhoso, né, Geni? E agora, Isso igual aí. agora conversando com você, te vendo assim leve, contando com tranquilidade, inspirando outras pessoas. O seu livro é encantador. Eu acho que assim você merece muitos aplausos por ter tido essa experiência e a sabedoria de enfrentar e compartilhar. Eu tive todo esse cuidado, Grazi, de passar uma mensagem assim com muita leveza, porque só das pessoas pegar o livro que tem escrito lá, Conversando com o Câncer, eu acho que vai dar uma repúdio. Eu leio, eu penso por mim, se fosse eu, acho que eu ficava. Mas assim, Você acha que o título já vai causar? É isso? nossa, foi assim eu custei aceitar esse título, porque eu queria um título assim, tipo assim, ó, eu venci o câncer com maestria. Mas aí o meu mentor falou assim, não, isso aí não vai chamar a atenção de ninguém, não. Agora, conversando com o câncer, eu vou querer ler esse livro para ver como que é que a gente conversa com o câncer. Mas, na verdade, a gente conversa com o inconsciente, né? Não é com o câncer. Mas, para ler, ele achou que seria. Eu falei, então vamos. E realmente, eu acredito que vai ser uma mensagem bem positiva e justamente porque eu não falei só do câncer, da Geni, vida, travou de né? novo. Que é as 3 leis do amor. Falando assim que eu Voltou. não, falei assim que eu não falei só do dessa vivência do câncer, né? Eu coloquei bastante da constelação familiar, das 3 leis básicas do amor, o triângulo dramático. Então, assim, tem bastante coisa lá que realmente dá para dar para olhar para si, né? Eu sempre gosto de fazer essa pergunta, né? Quem que é a pessoa mais importante do mundo? Se você não respondeu que é você mesmo, pode olhar para você que tem uma criança aí querendo ser vista, querendo ser olhada, querendo ser cuidada. Porque a partir do momento que você se vê, né, que você se cuida, aí é mais fácil também você cuidar do outro. Porque se você não cuida nem de você, como você vai cuidar do outro? Né? E a gente tem nós, né, humanos, temos muito, eu acho que é uma questão até cultural, né, de estar sempre cuidando do outro, né, de ajudar. Esses dias, eu até lembrei disso aqui agora, eu atendi uma cliente e, e ela estava assim, muito mal emocionalmente. Ela chegou relatando assim que foi na época do frio.
e que ela estava preocupada, que tinha muita gente na rua, passando frio, e assim, despejou, né? Aí eu fiquei só ouvindo e falei assim, e você? O que você está fazendo por você? Grazi, ela caiu num choro, mas num choro, que pensou assim, meu Deus, eu estou preocupada com tanta gente e eu, né? Uma Então, fuga, muitas né? vezes, isso é fuga, né? Justamente. Então, primeiro é olhar para mim, para eu ter força, né? Eu criar assim, uma energia para cuidar do outro, né? Isso mesmo. Adorei. Nosso tempo está acabando, Geni. Ah, Você quer falar, você quer fazer alguma consideração final, fazer algum comentário, alguma dica, falar alguma coisa para as mulheres que estão nos ouvindo? voltar mesmo seu olhar para o autocuidado, né? Que da maneira que você se vê, se cuida, você estará saudável para cuidar do outro também, né? Então, eu acho que isso é muito louvável. E já que mês de outubro, né? É o outubro rosa, eu vou estar lançando meu livro. Acredito que vai dar certo a data 15 de outubro. Eu vou estar falando aí nas redes sociais, né, fazendo o Sim, convite. Né? Então, divulgando. É. Aí é, no seu Instagram, né? Quem quiser comprar, quem quiser. Você já está em pré-venda ou não? já está em pré-venda. Está lá na bio Entendi. do meu Instagram. Entendi. Então, quem tiver interesse, pessoal, é só entrar no Se tiver Instagram da interesse, Geni. O seu uhum, Instagram, Geni, é Geni underline terapeuta, né? isso. Quem tiver interesse também de me chamar para dar meu testemunho, fazer uma palestra, né? Pode também, estou à disposição. Isso, Então é muito isso. bem. Querida, muito obrigada. Obrigada por você ter vindo. A gente Imagina. custou conseguir conciliar as agendas, mas deu certo. Muito sucesso para você. Desejo que esse livro corra o Brasil, o mundo, porque a mensagem dele realmente é muito forte. Que quem alcançar esse livro seja transformado por ele. E você também, né? Que Deus te abençoe para que você continue levando sua mensagem para mais e mais pessoas. Tá Gratidão, bom? Grazi. Gratidão de verdade. E gratidão a todas as pessoas que estão aí, né, nos prestigiando. Isso. Pessoal que esteve conosco, obrigada. Quem vai assistir depois. Foi super legal a gente ouvir esse depoimento da Geni. E cabem as reflexões, né? Agora a gente voltar para a gente, pro interior, e fazer esse autoexame e de autoconsciência, né? Obrigada, viu, Verdade. Geni? Um beijo, Imagina. pessoal. Beijo, Até gratidão, mais. gratidão. Até mais. Tchau.